bom dia. O Jornal da Manhã desta quarta-feira começa agora com as notícias da região sudoeste. E a gente começa o Jornal da Manhã falando de um transtorno neurobiológico que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. É o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou TDAH e se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto, eu converso agora com a psicóloga Leliane Ladeia. Bom dia, Leliane. Bom dia. Bom, o déficit de atenção, o transtorno, ele sempre vem acompanhado da hiperatividade ou não precisa necessariamente estar associado? Não necessariamente. Em alguns casos, é possível que o indivíduo ele apresente somente um déficit de atenção e a hiperatividade ela não vem acompanhada. Assim como a hiperatividade também pode ser encontrada à parte, né? Ela pode ser encontrada. A hiperatividade, como ela tem como características uma inquietação, uma agitação, ela por si só já traz alguma característica de desatenção. Mas não necessariamente, no caso do déficit de atenção, ele tem que vir acompanhado da hiperatividade. O TDAH, como já diz, é associado. É a déficit de atenção associada à hiperatividade. O que nem sempre tem que vir juntos. Uhum. E o que pode causar o TDAH? No caso, é o fator genético? Na verdade, a causa, a gente considera hoje como multifatorial, né? Como é um transtorno neurobiológico, leva-se em consideração o fator genético hereditário, né? Ainda não com uma total afirmação e considerando somente essa característica. Então, fatores como na gravidez, o uso de nicotina, de álcool, são fatores que são levados em consideração como possíveis causas para o desenvolvimento desse tipo de transtorno. Bom, o problema, uma vez identificado na infância, isso significa que o indivíduo vai sofrer do TDAH por toda a vida ou existe alguma cura? Na verdade, um diagnóstico de TDAH não significa necessariamente que tem que estar associado a um sofrimento. Geralmente o sofrimento ele advém quando não diagnosticado, quando não feito o tratamento da forma correta. Até mesmo porque não é um diagnóstico tão simples, muitas pessoas confundem uma criança inquieta, uma criança agitada, uma criança com muita energia, com hiperatividade, ou uma criança que num dia ou outro está com sono ou cansada, como um déficit de atenção. É preciso ter muito cuidado com relação à questão do diagnóstico, né? E feito o diagnóstico corretamente, o indivíduo ele não precisa passar por uma condição de sofrimento e pode conduzir a sua vida com total tranquilidade. Esse diagnóstico, como é que ele pode ser feito? A avaliação psicológica? A avaliação do TDAH, ela precisa ser feita por uma equipe multiprofissional, assim como o acompanhamento no caso do tratamento também. É importante você ter um psiquiatra, se é no caso de criança ou adolescente, ter um psiquiatra infantil, se na cidade não dispõe de um psiquiatra infantil, pelo menos um neuropediatra, associado ao acompanhamento psicológico. Em alguns casos é indicado também o acompanhamento de uma psicopedagoga. O tratamento, como é que ele é feito? É com medicação, terapia, associação desses dois itens também? Associação, né? Na maioria dos casos, cada caso é caso. É preciso avaliar cada indivíduo, porque na verdade quando a gente fala de um transtorno, não significa rotular as pessoas. Você precisa conhecer toda a dinâmica estrutural de família, de história de vida dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente, né? Porque hoje o TDAH é muito falado na infância e na adolescência. Aí sim você vai estruturar o tratamento, né? Então, vai precisar de medicação, tem que saber a dosagem adequada, não pode ser nem menos e nem mais, porque isso vai trazer implicações e vai repercutir até de forma negativa, prejudicar ao invés de ajudar. Então, o diagnóstico, o tratamento tem que ser feito de uma forma muito cautelosa, por profissionais qualificados, de forma que isso traga realmente um benefício para o indivíduo, já que ele vem sofrendo, na maioria das vezes, consequências diante disso. Acho que tem uma coisa muito importante no diagnóstico, que é não confundir, às vezes, falta de limite com hiperatividade. Isso é o que a gente encontra muito, né? Contexto de escola, né? É preciso que as escolas também repensem a sua dinâmica de sala de aula, de estrutura mesmo, de uma aula que seja atrativa, porque uma aula cansativa e uma aula que não seja interessante, isso gera inquietação, né? E não pode se diagnosticar hiperatividade a partir daí. Tá ok, então, Leliane, muito obrigada pela entrevista. Um bom dia. Bom dia. E agora você fica com as notícias estaduais. Um bom dia e até amanhã.